Primeira pergunta: quem sou eu? O corpo físico é composto pelos 7 humores. Eu não sou eles. Os 5 órgãos dos sentidos de cognição, isso é, audição, tato, visão, paladar e olfato, que por sua vez compreendem os respectivos objetos: som, toque, cor, sabor e cheiro. Eu não sou eles. Os 5 órgãos de cognição do sentido, que são os órgãos da fala, da locomoção, do agarrar, da excreção e procriação, que têm as suas respectivas funções: falar, movimentar, agarrar, excretar, ter prazer. Eu não sou eles. Os 5 sopros vitais, prana, etc., que realizam respectivamente as 5 funções de respirar. Eu não sou eles. Mesmo a mente que pensa, eu não sou. Também é ignorância, a qual detém só as impressões residuais dos objetos, e na qual não há objetos nem funcionalidades. Eu não sou. Segunda pergunta: se eu não sou nada disso, então quem sou eu? Depois de negar tudo que foi dito anteriormente, e mencionado como não isso, a consciência que permanece só e por si mesma, essa sou eu. Terceira pergunta: qual é a natureza da consciência? A natureza da consciência é existência, consciência, felicidade. Quarta pergunta: quando é que a realização do eu será conseguida? Quando o mundo, que é o que é visto, for removido, haverá então a realização do self, que é quem vê. Quinta pergunta: não poderá haver realização do self enquanto o mundo for tomado como real? Até lá não haverá realização. Sexta pergunta: por quê? Aquele que vê e o objeto visto são como a corda e a serpente. Tal como o conhecimento da corda, a qual é substrato, não irá surgir enquanto não desaparecer o conhecimento falso da serpente ilusória. Assim, a realização do self, que é o substrato, não será adquirida, a não ser que a crença de que o mundo é real seja removida. Sétima pergunta: quando é que o mundo, que é o objeto visto, poderá ser removido? Quando a mente, que é a causa de toda a cognição e de todas as ações, se tornar silenciosa, então assim o mundo desaparecerá. Oitava pergunta: qual é a natureza da mente? O que é chamado de mente é um poder maravilhoso, que reside no self. É ele a causa do aparecimento de todos os pensamentos. Além dos pensamentos, não há nada a que se possa chamar de mente. Por isso, o pensamento é a natureza da mente. Além dos pensamentos, não há uma entidade independente chamada mundo. No sono profundo não há pensamentos, e não há mundo. Nos estados de acordado e de sonho existem pensamentos, e também existe o mundo. Tal como a aranha tece o fio da sua teia de dentro de si própria e de novo o recolhe para si, da mesma forma, a mente projeta o mundo a partir de si e de novo o absorve em si. Quando a mente sai para fora do self, o mundo aparece. Por isso, quando o mundo aparece como sendo real, o self não aparece. Quando o self aparece, o mundo não aparece. Quando se procura de forma persistente a natureza da mente, a mente irá acabar por deixar o self como resíduo. O que é referido como self é Atman. A mente só existe na dependência de algo concreto. Ela não consegue ficar sozinha. É a mente que é chamada de corpo subtil, ou alma, Jiva. Nona pergunta: que caminho deve seguir a investigação para compreender a natureza da mente? Aquilo que surge nesse corpo como eu é a mente. Se procurar onde é que o corpo surge primeiro no pensamento eu, vai descobrir que ele surge primeiro no coração. Esse é o lugar de origem da mente. Mesmo quando a pessoa pensa constantemente eu,
será guiada para esse lugar. De todos os pensamentos que surgem na mente, o pensamento eu é o primeiro. Só depois do aparecimento desse é que surgem os outros pensamentos. É depois do aparecimento do primeiro pronome pessoal que o segundo e o terceiro pronomes pessoais aparecem. Sem o primeiro pronome pessoal, não haverá o segundo nem o terceiro. 10ª pergunta. Como é que a mente se torna calma? Pela investigação, quem sou eu? O pensamento quem sou eu vai destruir todos os outros pensamentos. É como a vara utilizada para mexer a pira funerária, que está queimando. No final, ela própria será destruída. Depois, a autorrealização surgirá. 11ª pergunta. Quais os meios para se manter constantemente o pensamento quem sou eu? Quando surgem outros pensamentos, não se deve ir atrás deles, mas colocar a questão: a quem é que eles surgem? Não importa quantos pensamentos apareçam, à medida que um pensamento aparece, deve-se perguntar com diligência: a quem surgiu este pensamento? A resposta que vai surgir será a mim. De seguida, se perguntar: quem sou eu? A mente voltará para sua fonte, e o pensamento que surgiu vai se tornar inativo. Com a prática assim sendo repetida, a mente vai se desenvolver com uma capacidade de ficar na sua fonte. Quando a mente, que é sutil, vai para o exterior, através do cérebro e dos órgãos dos sentidos, os nomes e as formas físicas aparecem. Quando fica no coração, os nomes e as formas físicas desaparecem. Não deixar a mente ir para o exterior, mas retê-la no coração, é o que se chama interiorização. Deixar a mente ir para fora do coração é conhecida como exteriorização. Assim, quando a mente fica no coração, o eu, que é a fonte de todos os pensamentos, desaparecerá, e o self, que sempre existiu, brilhará. O que quer que seja feito deverá ser feito sem o eu egoísta. Ao agir dessa forma, tudo irá aparecer sendo como natureza de Deus, Shiva. 12ª pergunta. Não há outros meios para se acalmar a mente? Além da investigação, não há outros meios. Se através de outros meios se procurar controlar a mente, essa poderá parecer controlada, mas de novo ficará agitada. Através do controle da respiração, a mente irá acalmar, mas ela só ficará calma enquanto a respiração estiver controlada. Quando a respiração começar de novo, também a mente de novo irá movimentar devagar, impelida pelas impressões residuais. Mente e respiração, ambas têm a mesma fonte. De fato, o pensamento é a natureza da mente. O pensamento eu é o primeiro pensamento da mente. Isso é egoísmo. É daí de onde surge o ego que a respiração também surge. Por isso, quando a mente se acalma, a respiração fica controlada. E quando a respiração está controlada, a mente se acalma. Mas no sono profundo, apesar de a mente se acalmar, a respiração não para. Isso é por causa da vontade de Deus, para que o corpo seja preservado e para que as outras pessoas não tenham a impressão de que ele está morto. No estado acordado e no samadhi, quando a mente se acalma, a respiração fica controlada. A respiração é a forma grosseira da mente. Até a altura da morte, a mente também mantém a respiração no corpo. E quando o corpo morre, a mente leva a respiração com ela. Por isso, o exercício de controle da respiração é só uma ajuda para ter a mente calma. Ela não vai destruir a mente. Tal como a prática de controle de respiração, meditação sobre as formas de Deus, repetição de mantras, restrição de comida e etc., são apenas ajudas para manter a mente calma. Através da meditação sobre as formas de Deus e através da repetição de mantras, a mente torna-se concentrada. A mente irá sempre devagar, tal como se dá a um elefante uma corrente para ele agarrar com a tromba. Ele vai continuar agarrando a corrente e nada mais. Assim também, quando a mente está ocupada com um nome ou uma forma, ela vai se agarrar a isso.
Quando a mente se expande na forma de pensamento sem conta, cada pensamento torna-se menos forte. Mas quando os pensamentos se dissipam, a mente torna-se concentrada e forte. Para esse tipo de mente, a autoinvestigação vai se tornar fácil. De todas as regras de restrição, aquela que se relaciona com a ingestão de comida satívica em quantidades moderadas é a melhor. Ao observar essa regra, a qualidade satívica da mente irá aumentar, e isso será de ajuda para a autoinvestigação. 13ª pergunta. As impressões residuais, ou seja, os pensamentos dos objetos, parecem sem fim como as ondas do oceano. Quando é que todas elas serão destruídas? À medida que a meditação sobre o Self se torna mais elevada, os pensamentos vão sendo destruídos. 14ª pergunta. É possível que as impressões residuais dos objetos que vêm, por assim dizer, desde os tempos sem começo, sejam dissipadas e que se possa permanecer como puro Self? Sem ceder à dúvida se é possível ou não, deve-se permanecer continuamente em meditação sobre o Self. Mesmo que seja um grande pecador, não se deve preocupar e lamentar. Eu sou um pecador, como é que eu posso ser salvo? Deve renunciar completamente ao pensamento de eu sou um pecador e concentrar-se intensivamente na meditação sobre o Self. Então, certamente terá sucesso. Não existem duas mentes, uma boa e uma má. A mente é só uma. São as impressões residuais que são de dois tipos, auspiciosas e não auspiciosas. Quando a mente está sob a influência das impressões auspiciosas, chama-se boa. Quando está sob a influência das impressões não auspiciosas, é vista como má. Não se deve permitir que a mente vagueie para objetos mundanos, nem para o que diz respeito a outras pessoas. Por muito más que as outras pessoas sejam, não se deve ter ódio em relação a elas. Desejo e ódio devem ser evitados. Tudo que se dá aos outros, dá-se a si próprio. Se essa verdade for compreendida, quem é que não irá dar aos outros? Quando o Self surge, tudo surge. Quando o Self desvanece, tudo desvanece. Na medida em que nos comportamos com humildade, resultará o bem na mesma medida. Ao tornar a mente calma, torna-se possível viver em qualquer lugar. 15ª pergunta. Durante quanto tempo a investigação deve ser praticada? Enquanto permanecerem as impressões dos objetos na mente, até lá, a investigação Quem sou eu será necessária. À medida que os pensamentos surgem, devem de imediato serem eliminados na sua origem através da investigação. Se se recorre à contemplação ininterrupta do Self, até que este esteja realizado, isso é o suficiente. Enquanto existirem inimigos na fortaleza, eles vão continuar. Se eles forem destruídos quando surgem, a fortaleza vai cair nas nossas mãos. 16ª pergunta. Qual é a natureza do Self? Na verdade, o que existe é só o Self. O mundo, a alma individual e Deus são aparências dentro dele. Tal como o prateado da madrepérola, estes três aparecem e desaparecem ao mesmo tempo. O Self é aquele onde o pensamento eu está completamente ausente. A isso chama-se silêncio. O Self em si é o mundo. O Self em si é eu. O Self em si é Deus. Tudo é Shiva, o Self. 17ª pergunta. Não será tudo obra de Deus? O sol nasce sem desejo, resolução ou esforço. E na sua mera presença, a pedra-sol emite fogo, o lótus floresce, a água evapora, e as pessoas exercem as suas várias funções e depois descansam. Tal como a agulha se move na presença de um ímã, é na virtude da presença de Deus que as almas são governadas pelas três funções cósmicas, ou pela quíntupla atividade divina. Executam as suas ações e depois descansam, em conformidade com os seus respectivos karmas. Deus não tem propósito, nem nenhum karma ligado a ele. Isso é como as ações mundanas que não afetam o Sol, ou como os méritos e deméritos dos outros 4 elementos que não afetam o espaço onipresente.
18ª pergunta. Entre os devotos, quem é o maior? Aquele que se entrega ao Self, que é Deus, é o mais excelente devoto. Entregar-se a Deus significa permanecer constantemente no Self, sem dar lugar ao surgimento de outros pensamentos que não sejam do Self. Qualquer fardo que seja tirado sobre Deus, ele o aguentará. Com o poder supremo de Deus, ele faz mover todas as coisas. Porque deveríamos nós, sem nos submetermos a ele, constantemente se preocupar com pensamentos, como por exemplo, o que deve ser feito e o que não fazer? Nós sabemos que o comboio carrega todas as cargas, por isso, depois de entrarmos nele, por que é que temos que carregar a nossa bagagem na cabeça para ficarmos em desconforto, em vez de pormos essa bagagem no chão do comboio e ficarmos à vontade? 19ª pergunta. O que é desapego? Conforme os pensamentos surgem, destruí-los completamente sem deixar qualquer resíduo no mesmo lugar da sua origem é desapego. Tal como um mergulhador de pérolas ata uma pedra à cintura, mergulha até o fundo do oceano e lá apanha as pérolas, assim, cada um de nós deve ser dotado com desapego, mergulhar dentro de si e obter a pérola interior, do Self. 20ª pergunta. Será possível para Deus e o Guru efetuar a libertação de uma alma? Deus e o Guru só irão mostrar o caminho para a libertação. Eles não vão, por eles próprios, levar a alma ao estado de libertação. Na verdade, Deus e o Guru não são diferentes. Tal como uma presa, ao cair nas garras de um tigre, não tem escapatória, assim, aqueles que se encontram no âmbito de olhar da graça do Guru serão salvos por ele e não irão se perder. Apesar disso, cada um deve, através do seu próprio esforço, seguir o caminho mostrado por Deus ou Guru e atingir a libertação. Só se pode conhecer a si mesmo com a sua própria sabedoria e não com a de outro. Aquele que é rama precisa de olhar para um espelho para saber que é rama? 21ª pergunta. Será necessário para alguém que anseia a libertação inquirir sobre a natureza das categorias? Tal como alguém que quer se libertar do lixo não tem necessidade de analisar e ver o que é, assim, alguém que quer conhecer o Self não tem necessidade de contar o número de categorias ou inquirir acerca das suas características. Aquilo que tem que fazer é rejeitar de todo as categorias que escondem o Self. O mundo deve ser considerado como um sonho. 22ª pergunta. Não haverá diferença entre o estar acordado e o sonho? Acordar é longo e sonhar é curto. Para além disso, não há diferença. Tal como os acontecimentos no estado acordado parecem reais enquanto acordado, assim também os acontecimentos durante o sonho. No sonho, a mente assume outro corpo. Nos dois estados de acordar ou de sonhar, pensamentos, nomes e formas acontecem simultaneamente. 23ª pergunta. É útil ler livros para aqueles que procuram a libertação? Todos os textos dizem que para conseguir a libertação, a mente deve render-se ao silêncio. Por isso, o ensinamento final é que a mente deve ficar calma. Uma vez isso compreendido, não há necessidade para a leitura sem fim. Para acalmar a mente, só tem de investigar dentro de si o que é o Self. Como é que essa procura pode ser feita através dos livros? Deve-se conhecer o Self com a própria visão da sabedoria. O Self está dentro das 5 camadas. É fútil procurar por ele nos livros. Chegará uma altura em que se terá que esquecer tudo o que se aprendeu. 24ª questão. O que é a felicidade? Felicidade é a própria natureza do Self. Felicidade e Self não são diferentes. Não há felicidade alguma em qualquer objeto do mundo. Nós imaginamos, através da nossa ignorância, que atingimos a felicidade através dos objetos. Quando a mente vai para o exterior, ela experiencia miséria.
Na verdade, quando seus desejos são satisfeitos, a mente volta ao seu lugar e desfruta a felicidade que é o self. Tal como no estado de sono, samadhi ou desmaio, como quando os objetos desejados são conseguidos ou os objetos não desejados são removidos, a mente volta para o interior e desfruta da pura felicidade do self. Assim, a mente movimenta sem descanso, alternadamente, indo para fora do self e regressando. Debaixo da árvore, a sombra é agradável. Fora da sombra, o calor é abrasador. Uma pessoa que tem estado debaixo do sol sente frescura quando chega à sombra. Alguém que continua a ir da sombra para o sol e depois de volta para a sombra é um tolo. Um homem sábio fica permanentemente na sombra. Da mesma forma, a mente de quem sabe a verdade não deixa Brahman. A mente do ignorante, pelo contrário, dá voltas no mundo sentindo-se miserável, e por pouco tempo volta ao Brahman para experimentar a felicidade. De fato, o que é chamado mundo é só pensamento. Quando o mundo desaparece, isso é, quando não há pensamento, a mente experiencia a felicidade, e quando o mundo aparece, ela passa pela miséria. 25ª pergunta. O que é a visão de sabedoria? Permanecer calmo é o que se chama visão de sabedoria. Ficar calmo é levar a mente ao self. Telepatia, conhecer o passado, presente ou futuro, acontecimentos e clarividência não constituem visão de sabedoria. 26ª pergunta. Qual é a relação entre estado sem desejo e sabedoria? O estado sem desejo é sabedoria. Os dois não são diferentes, eles são o mesmo. Estar sem desejo é evitar voltar a mente para qualquer objeto. Sabedoria significa a ausência de objetos. Em outras palavras, não procurar outro além do self é desapego, ou estado sem desejo. Não abandonar o self é sabedoria. 27ª pergunta. Qual é a diferença entre investigação e meditação? Investigação consiste em manter a mente no self. Meditação consiste em pensar que o seu ser é Brahman, existência, consciência, felicidade. 28ª pergunta. O que é libertação? Investigar sobre a natureza do próprio ser que está preso e realizar a sua verdadeira natureza. Isso é a libertação.